Hoje vamos falar sobre um hypado no quadro Lendo Hypados. Ele, 1 milhão de finais felizes. Ou não. Oi, gente, eu sou a Manu e sejam muito bem-vindos ao Multiverso. E hoje, como eu falei anteriormente, daremos seguimento, sei lá se é isso, ao quadro que eu só iniciei, larguei a bomba, saí correndo e nunca mais consegui fazer, que é o Lendo Hypados. Dessa vez eu li 1 milhão de finais felizes do Vitor Martins, que é um livro nacional da editora Audi, e resolvi que eu preciso falar deste livro e precisamos todos nós conversar sobre este livro. Então vamos lá sobre as minhas opiniões sobre este queridinho aqui. Então, em 1 milhão de finais felizes, nós temos o protagonista chamado Jonas. Ele, no início do livro, tem 19 anos. E o que a gente sabe sobre o Jonas? Ele é um menino que acabou recentemente o ensino médio e ele tá trabalhando em uma cafeteria na Avenida Paulista. Basicamente isso. Toda vez que ele encontra que ele acha uma pessoa gatinha, uma pessoa não, né? Um cara gatinho, ele vai lá e faz um sorrisinho no copo. E esse é o pretexto inicial. Então ele é um cara que tem 19 anos, tá meio perdido, não sabe se ele faz faculdade, não sabe o que ele faz. E ele só tem um único exclusivo desejo, que é ele escrever histórias. Ele quer ser escritor e ele anota, ele tem um caderninho que ele carrega sempre com ele, que ele anota ideias. Em um desses dias na cafeteria chega um cara bonitão, ruivo, com uma barba. E eles estão lá, ele fica todo errado, vai fazer atender o cara, e daí o cara simplesmente não fala qual que é o nome dele. Ele fala assim, tenta acertar. E ele fala um monte de nome, e ele não acerta o nome do cara. E ele define que o nome do cara é Pirata não, perdão. Ele define lá, escreve no copo barba ruiva, e é isso, ficou por isso, e disso ele pega o caderninho dele e bota uma ideia lá, que é o Piratas Gays, para escrever um livro sobre piratas gays. E é isso. Então essa é basicamente a sinopse do livro. A gente vai acompanhar a trajetória. Então a gente vai acompanhar a trajetória do Jonas. Ele mora numa cidade afastada da capital de São Paulo. E meio que ele tem os sufocos dele dentro de casa, que o pai não dá muita bola, que o pai é bem atirado, o pai é bem machista, ele não faz nada. E a mãe dele, ela é muito da igreja, ela se decepcionou muito com o Jonas porque ele resolveu que ele ia sair da igreja. Eles são evangélicos e eles não, né? A mãe dele é muito evangélica e essa é a parte que mais afeta ela, que ele resolveu que ele não queria mais ir pra igreja. Então esses são os conflitos que ele tem em casa. E ele também tem um conflito com uma melhor amiga da escola que ele tinha, a Isabela, se eu não me engano, eu nem lembro o nome dela. E meio que ela é a única, eles são um trio de amigos, ele, o Jonas, o Danilo e a Isabela, e ela é a única que iniciou a faculdade. O Danilo, ele é adotado e ele tem mais 5 irmãos, eu acho, se eu não me engano, não lembro, que também são adotados. E o trabalho dele é cuidar dessas crianças, ele não conseguiu um serviço e ele é extremamente gay, todos eles, esse triozinho é LGBT. Então a Isabela é lésbica, os meninos são gays, e eles se juntaram na escola justamente por isso. Então agora, atualmente, ele tá vivendo meio que um pequeno conflito com a Isabela, justamente porque ela iniciou a faculdade e parece, eles se sentem excluídos dessa nova fase da vida dela, mais ou menos isso. Enfim, falei muito sobre o livro, sobre a sinopse do livro. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham tido uma pequena vontade de lê-lo. E agora eu vou falar sobre o livro em si. O livro tem 349 páginas. Ele é da editora Audi e ele é pequenininho aqui. Ele é dividido de uma forma muito legal. Do nada eu comecei a falar baixo. Que esquisita. Do nada. Ele é dividido de uma forma muito legal. Ele tem os capítulos normais, tipo este aqui, que é o capítulo 1. E quando ele decide que ele vai iniciar a escrever a história do Piratas Gays, no meio do livro, ele tem os capítulos que são a história que o Jonas está escrevendo. Aqui, ó. Então, a gente vai acompanhando tanto a história do Jonas quanto a história que o Jonas está escrevendo. E é só muito legal, porque dá pra ver
exatamente a diferença da escrita do Victor pra escrita do Jonas. E a gente, cara, é muito legal ler um livro dentro de um livro. Eu achei incrível essa ideia. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar do livro. Ah, tá, e tem uma coisa secreta, né? Tá, vou falar aqui. Tem as orelhinhas, né? Eu descobri que tem uma coisa secreta esses dias lá no Twitter. Vou deixar o meu Twitter aí embaixo pra vocês me seguir. Que atrás de todos os livros do Victor Martins, temos atrás da orelha um desenhinho. E aqui é o copo, dá pra ver? É o copo do Barba Ruiva com um piratinha desenhado. É muito fofo! Todos os livros dele tem isso. Eu sempre gosto de comentar por que eu li este livro, por que eu acho que ele está enquadrado dentro deste quadro do... Enquadrado dentro do quadro. Enfim, por que ele está dentro do Land Hypado? Obviamente, primeiro é porque ele é hypado, principalmente lá no Twitter. Segundamente, eu fiz uma votação no meu Instagram. Botei lá, gente, que livro que eu leio? Reajam. E ele ganhou disparado. Então, li. Eu sou dessas. E o meu terceiro motivo é que eu gosto muito de livros nacionais, principalmente de romance, e eu tava muito afim de ler um livro do Victor Martins. Eu já tenho até Se a Casa 8 falasse aqui, e eu resolvi ler este aqui primeiro. E são esses os meus motivos pra vocês. Então, neste livro nós temos uma narração em primeira pessoa, narrado pelo Jonas, que o Jonas é um cara muito legal. A gente vê a gente vê e sente todas as inseguranças que ele tem quanto a ele, quanto ao medo dele que ele sente. Cara, ele sente um medo absurdo de Deus e do que a igreja fez com ele. Ele sente muita vontade de estar dentro da igreja, mas ele se sente muito mal porque ele acha que Deus vai ficar julgando ele, e eu acho que isso é muito forte ainda dentro dessas igrejas. Eu fico muito triste com isso porque não tem nada a ver. Mas não sou eu que julgo isso, nem muito menos Deus, né? Deus fica olhando pra gente e fica... Tal do livre-arbítrio, né, Fer? Né, meu filho? Faz o que tu quiser. E eu acho que é isso. Ele se sente muito mal, muito triste. E a única coisa que ele quer é fazer a mãezinha dele feliz. E ele simplesmente não consegue porque ela é dele, a insegurança e o medo que ele tá tendo da igreja. Então, ele é muito fechado, ele é muito tímido. E a gente vai descobrindo quem ele é, meio que junto com ele. E é muito legal essa parte da gente ter essa visão dele. E também temos alguns outros personagens, eu já falei rapidamente aqui dos pais dele. O pai dele, machista, tá lá sempre atirado, um cara meio babaca. E a mãe dele, que ela é cozinheira, ela faz tudo pela família, ela acha que todas as leis de Deus são a única lei e que ela deveria fazer tudo pela família e porque a esposa é não sei o que, olha certo, é um negócio assim. E ela sempre tá citando, do nada, ela cita a Bíblia. E a gente dá pra ver dela, assim, os sentimentos que ela tem e que ela protege e ama o filho dela de qualquer jeito até certo ponto. E também temos alguns outros personagens. Vamos revelar o nome aqui do Barba Ruiva. O Arthur, ele é muito legal, sério. O Arthur, coitado. E ele, coitado, do nada. Eu acho que o Arthur é um personagem muito diferente, assim. Ele é muito legal. E ele é muito diferente do Jonas. O Jonas é um cara que mora lá numa cidadezinha menor, que pra eles é meio que interior. E enquanto ele não é rico, tá longe de ser rico, tanto que os pais dele não têm dinheiro pra pagar a faculdade. E enquanto isso, o Arthur não. O Arthur mora na capital, os pais deles nunca tá em casa, estão sempre trabalhando, ele tem dinheiro, tanto que o quarto dele, gente, na minha cabeça, o quarto dele ficou fantástico. E meio que ele tem um quarto, que é o quarto que as pessoas enxergam, e tem dentro do armário tem uma porta que vai pro quarto dele de verdade. Isso é genial, eu amei. Porque eu poderia deixar tudo bagunçado, assim como eu imagino o quarto dele. E eu acho que a perspectiva dele de problema é uma que eu tinha, que a gente sempre acha que os problemas dos outros são maiores que dane-se o nosso, e ele fica lá todo com medo de falar dos problemas dele perto dos problemas que o Jonas tem, e daí o Jonas fica, fera, relaxa, todo mundo tem problema. Não fica botando que o teu problema é maior que o outro. Conta o teu problema, eu tô aqui pra te ouvir, mas tá aqui pra me ouvir. Então é esse capítulo, sério, eu não lembro qual é o número do capítulo, mas é um capítulo que eu deveria ter marcado, sim. Mas eu botei lá no meu Scooby, botei.
que é um capítulo que eu revisitaria do nada, assim, tipo, tô afim de uma chacoalhada na minha vida, eu leria esse capítulo, porque é o Jonas simplesmente dizendo pra ele, teu problema é válido, tá tudo bem, tu sentiu o que tu sente, e acorda, tá tudo bem, sério, fala o que tu tem pra falar. E às vezes a gente precisa disso, e eu achei aquele capítulo maravilhoso. Seguindo para os próximos personagens, temos a Karina. A Karina é a atendente, junto no café, junto com o Jonas. Eles trabalham no mesmo turno e eles vão se tornando amigos meio que durante o livro, porque eles eram conhecidinhos. E daí eles, um dia, a Karina convida ele pra ir pra casa dela, o Danilo vai também, e daí isso vai virando um novo trio, sabe? E a Isabela vai se sentindo cada vez mais excluída, mesmo não sendo intencional, mas ela vai entendendo o que eles estavam sentindo e, é uma confusão. E é isso. Acho que eu já falei de todos. Karina Cara, Karina, eu acho que ela é minha personagem favorita desse livro. Ai, gente, sério, que amiga maravilhosa que ela é. Ai, ai, ai. Que casa bagunçada que ela tem. Eu me identifiquei tanto. Enfim, eu acho que a Karina é minha personagem favorita, certo? Ela tem os sonhos dela, ela luta pelos sonhos dela, ela morre de medo dos sonhos dela, mas ela tá sempre ali enfrentando. E ela é só muito fofa, muito querida. Ela fica, cara, vem cá que eu cuido de ti. Um neném, um neném. E ela é a mais velha deles, ela fica tipo, vem cá mesmo, mãezona. Não tão mãezona, mas ela deve ser tipo a irmã mais velha zona. Eu já falei meio por cima que temos uma história de uma história. Então, eu quero falar rapidamente sobre o livro que o João tá escrevendo, que é o Piratas Gays. Que não é o título permanente, mas que ficou assim. E é isso. Durante o livro, ele vai escrevendo vários capítulos, eu acho que tem 5 ou 6 capítulos no total. E nesse livro dele, tem o Todd, que é ele, e tem o Bart, que é o Arthur, que ele não fazia a menor ideia de qual era o nome dele, e escreveu lá Bart. E tem o primeiro capítulo, onde eles se conhecem, tem as inseguranças exatamente dos dois, assim, tem eles indo pro barco, tem eles navegando no barco, tem eles notando que estão apaixonados um pelo outro, e tem eles terminando, e tem eles morrendo, e tem... Cara, gente, sério, surreal, é muito legal essa parte do livro. E eu acho que foi um truque genial, como eu já falei anteriormente. Cara, ficou muito bom. E é muito legal ver a percepção do Jonas que ele tem na própria vida e botando isso num livro, porque ele não sabe exatamente o que o Arthur sente, mas ele fica lá e ele escreve. Ele tem que inventar o que o Bart sente, porque ele não sabe o que o Arthur sente. E é só muito, muito legal. E durante os capítulos ele meio que não, né? Ele realmente, ele envia esses capítulos pros amigos dele. Então a Karina é a primeira pessoa a ler, ela adora. O Danilo lê também, ele odeia ler e ele lê também. O Arthur lê também e ele é a pessoa que mais incentiva e que mais pede pra um final pro livro. E é só isso, sabe? É ele escrevendo sobre piratas, que esse cara é sensacional. Que ideia boa. E é isso que eu tinha pra falar dos piratas gays, porque eu achei sensacional, de verdade. E, sem spoiler, mas talvez com um pouco de spoiler, eu fiquei muito abalada lá com o penúltimo capítulo, que seria o final, o final do livro, o primeiro final, porque a percepção dele é muito vívido aquilo que ele tá sentindo, sabe? Tudo que aconteceu na vida dele até aquele momento, e ele botou daquela forma escrita ali, e dá um aperto no coração ler aquela parte, e daí depois de tanto o Arthur insistir, ficou tipo, cara, não é assim que é pra terminar, faz uma outra coisa, bota sereia, eu queria que tivesse sereia, e daí ele vai lá e faz do jeitinho dele, e fica um finalzinho gostoso demais. Eu amei. É só isso. Então tá, agora vamos para características mais específicas do livro. Então, ele é um livro rápido, fácil, gostoso de ler. Ele tem algumas situações, algumas não, a maior parte das situações são muito reais, então parece que a gente está vivendo junto com ele, parece que a gente é um dos amigos dele. Tem umas partes que são muito tocantes, que mexem muito com a gente. Eu não chorei. Este é um baita de um momento que a gente precisa frisar. Eu não chorei com esse livro.
E eu sou muito chorona. Só que eu acho que eu tava vivendo tanto como espectadora, tipo, eu tava vendo a vida dele e não sentindo aquilo dentro de mim, sabe? Ai, ficou esquisito explicar isso, mas deixa eu explicar melhor. Eu tava vendo ele sofrer. Eu não sei exatamente o que ele tá se passando, porque eu nunca passei por isso. Mas a gente vê o jeito que ele sofre. E é muito dolorido, e dói na gente. E não só alguma coisa específica que acontece no livro, que eu não quero dar spoiler. Eu vou falar dar spoiler mais pra frente. Mas são situações tão reais. Tipo, eu consegui imaginar toda a cafeteria. Por quê? Porque é real. É uma cafeteria, tem os cafés com nome esquisito, tem o meteoro de queijo, que é o pão de queijo, e são situações reais. Ele vendo um cara, eu consegui imaginar ele todo errado quando viu o Arthur. Já é uma coisa de cara que a gente se conecta com ele e com a história, e com a forma como ele tá contando a própria história. E. Ai, as partes que são reais, assim, tipo, que a gente vê o pai dele tratando ele mal, que vê a mãe dele meio com medo, assim, do pai dele. São situações muito reais. E a gente fica com a dorzinha lá no coração. Então, é confuso, mas é bom demais de ler, mas a gente fica com a dorzinha no coração. E no final a gente vê que não precisava de ter tanta essa dorzinha. Precisava sim, são momentos da vida, são fases da vida, eles ensinam isso no livro. Então, foi uma dor necessária pra gente sentir, mas que aquela dor deixou o coração quentinho lá no final. Deu pra entender? Não deu pra entender. Eu vou ter que falar com palavras. Eu tô falando com palavras até agora. Vou ter que falar com spoilers, tá? Mas vou terminar a minha linha de raciocínio antes. Então, eu tava aqui só olhando o que eu tinha escrito no roteiro, eu já falei muitas das coisas que eu tinha escrito ali. E uma das coisas que eu preciso falar é que o título do livro é 1 milhão de finais felizes. E agora eu vou entrar aqui com spoiler, tá? Quando os pais do Jonas expulsam ele de casa, o pai dele especificamente expulsa ele de casa, a gente fica esperando uma porra de um final feliz depois, mas não tem um final feliz da forma que a gente tá achando. Ele e o pai dele não conversam. Quem vai atrás dele é a mãe dele, a gente já esperava por isso, mas é muito real. É uma coisa que não é um livro. Tipo assim, num livro, provavelmente isso seria resolvido. O pai, principalmente o livro do Rick Riordan, ele seria resolvido. O pai ia conversar com a criança, eles iam se resolver, ia ficar tudo bem, ia aceitar tudo bem, mas isso não acontece nesse livro que tá escrito 1 milhão de final feliz. Não tem um final feliz da forma que a gente tá esperando. Então ele não volta pra casa, ele não volta a frequentar a igreja, ele não volta para aquilo. E eu acho que esse é o final feliz real. Ele descobre uma nova família, ele e os amigos dele ali. Ai, a cena do Natal olha, eu tô arrepiada lembrando da cena do Natal. É tão bonito. A mãe dele vai lá. É um dia antes do Natal, se eu não me engano. Ele tá morando com a Karina. E daí ele resolve que o Natal deles esse ano vai ser só com os amigos, então. Porque não tem mais o que fazer, né? Os pais dele não estão falando com ele. Então, a mãe dele vai até a casa da Karina, deixa uma torta pra ele e meio que tem a conversa mais sem. Ai, eu consegui sentir a dor daquela conversa e eles têm uma conversa dolorida? Não sei explicar, eu só sei que. Só lendo pra saber exatamente, mas é uma conversa sufocante, assim. Ele volta lá, tá todo mundo meio que. E aí? O que a gente faz? E daí ele que puxa e diz, não, gente, tá tudo bem, ela vai, tá tudo bem, esquece o que aconteceu, vamos seguir a vida, e eles têm um Natal super legal, e tá ali a torta da mãe dele, e meio que parece, a sensação que ele tem é que a mãe dele vai perdoar ele em algum momento, e eu acho que é isso que a gente espera, só que o final feliz é ele descobrindo que ele pode criar a própria família, então a própria família dele é a Karina, que é uma amiga dele que adotou ele dentro da casa dela, que é o Arthur, que é o namorado dele, que não abandonou ele nunca, mesmo com toda essa situação, que é o Danilo, que é o melhor amigo dele, que tá sempre do lado dele, que é a Isabela, e é isso aí, e tá tudo bem, ele cria a própria família dele. Eu acho que essa é uma das lições mais legais desse livro, além de outras várias que eu não vou citar aqui, mas esse livro tem muitas lições pra gente tirar, principalmente aquela do capítulo que eu falei, eu vou
procurar. Eu vou deixar o número do capítulo aqui em algum lugar. Mas eu não lembro qual que é. E eu acho que é isso. A sensação que eu tive com esse livro é que não é uma história que eu tô lendo, é que é um acontecimento na minha vida, juro. Parece que eu tô ali. Eu escrevi. É uma experiência. Que este livro não é um livro, não é uma história lida, corrida. É uma experiência que a gente tá tendo da realidade. Porque ele foge totalmente das expectativas que a gente tem de um livro de romance. A gente fica ali lendo, esperando o final feliz e na capa tá escrito isso. E não, 1 milhão de fases felizes já é o que ele pode dar pros livros dele, entendeu? E ele consegue. Não vou chorar, tô brincando. Mas ele consegue fazer isso. Ele dá um final feliz lá pro livro dele, depois que todo mundo perde. E, ai, gente, sério, acontecimento na minha vida foi este livro. E ele me deixou de ressaca. Parabéns, Victor Martins. Você acabou com o resto do meu mês. Eu só li este livro esse mês. Eu não consigo. Ai! Não consigo, não vou pra frente com mais nenhum. E era isso que eu tinha pra falar desse livro, tá, gente? Ai, ele é lindo. Dói. Tão bom lembrar o que acontece. Tão ruim lembrar também, porque tem essas partes que são mais tensas. Mas ele é real. E eu acho que essa é a beleza desse livro, é a realidade. É mostrar exatamente coisas que não poderiam. Não que elas não puderam. Mostrar pra gente coisas que acontecem. Por mais tristes que elas sejam. E que dá sempre pra achar um final feliz. Ai, que resenha mais complicada. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Eu amei. 5 estrelas. Favoritado, provavelmente. Eu não parei pra analisar. Mas agora falando dele, eu tenho a noção que ele é 5 estrelas, sim. E... eu não tenho mais o que falar pra vocês. Parece que eu deixei o clima pesado nesse livro, mas é porque esse livro, ele tem coisas maravilhosas, mas ele tem essa parte mais tensa e eu acho que é válido e importantíssimo as pessoas lerem esse livro pra gente poder se colocar minimamente no lugar de pessoas LGBT que precisam não, né? Longe disso, mas que essas pessoas, elas geralmente são obrigadas pela sociedade pra a se assumir e eu fico indignada com isso. Tá tudo bem ser o que exatamente que tu quiser e o que tu é, porque às vezes a gente não quer, mas a gente não tem o que fazer. E é isso. Livro lindo, recomendo pra todo mundo. Eu acho. Eu não sei se tem indicação. Eu acho que ele não tem classificação. Ai, mas é isso, tá? Desculpa se esse vídeo ficou um pouco mais triste, mas é porque esse livro merecia um tom mais sério do que os meus outros vídeos que eu fico rindo e contando piada e sendo mais agitada e louca. Mas é isso, um beijão a todos. Vão ler 1 milhão de finais felizes e até a próxima. Eu nunca sei falar dos meus vídeos, mas um beijo e foi!